Olá, estamos em mais um programa Viver Direito da TVJet. Eu sou a Graziele Melo, sempre com um convidado especial para instrumentalizar você enquanto cidadão e sujeito de direito. Fique com a gente! No programa Viver Direito de hoje, que sempre tem um convidado especial, estamos com o Dr. Renato Areias, que é defensor público e vai conversar com a gente também hoje sobre esse tema, que é o direito da pessoa com deficiência. Aí eu gostaria de saber antes um pouquinho dessa trajetória. Muito obrigada por estar aqui. Obrigado, Grazi. Eu agradeço a oportunidade de estar falando desse assunto tão importante, né? O meu envolvimento com o direito da pessoa com deficiência veio através do meu filho. Eu tenho o Rafael, de 5 anos de idade, e ele tem autismo. Né? Eu tenho o Rafa e tenho o André, de 3 anos de idade. O André é típico, não tem nenhuma deficiência, mas o Rafa tem autismo. E eu entrei na defensoria já há um tempo, acho que são, se não me engano, 6 anos de defensoria pública, e atuava em outras áreas. Né? Atuei já na área de execução penal, de família, saúde, enfim. E com o diagnóstico do Rafael, eu me senti na obrigação de levantar essa bandeira também dos direitos da pessoa com deficiência, principalmente na defesa extrajudicial desses direitos, né? Explicar um pouquinho do que seja esse extrajudicial. São aquelas ações do defensor público que resguardem o acesso à justiça e não só o acesso ao poder judiciário. O acesso à justiça é mais amplo, né? Aquele sentimento de justiça, da pessoa sentir que está sendo justiçada. Isso, e implementar os direitos, às vezes sem necessidade de se passar por um processo judicial, que é um processo às vezes demorado, às vezes desgastante, o resultado, né, às vezes não é o adequado à situação por uma série de fatores, enfim. Então, eu me senti na obrigação de lutar, através da luta pelo direito do meu filho, de lutar pelo direito de outros filhos também, de outras pessoas com deficiência. Muito então, bacana. Hoje, eu estou legitimado pela Defensoria Pública a atuar dentro dessa atuação extrajudicial. Eu faço um trabalho coordenado e conjunto com a Defensoria Pública Especializada da Pessoa com Deficiência Idoso de Belo Horizonte. E já tinha existia esse segmento dentro da Defensoria? Sim, tem a especializada aqui em Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte, o doutor Estevão Machado é o coordenador, a doutora Fernanda Milagres também está lá. E eu sempre atuei de forma conjunta com eles. Aí minha participação era participação em audiências públicas, nas palestras, enfim, em toda essa atuação de construção de rede para que esses direitos sejam implementados de fato. Né? Muito legal. Então, já tinha essa defensoria especializada, e aí teve essa questão do seu filho, mas parece que isso também gerou um certo desdobramento, né? Hoje vocês têm uma associação. Ah, sim. Aí vai crescendo, né? A luta vai crescendo, vai aumentando, e no paralelo a isso tudo, eu verifiquei que dentro da defensoria, da defensoria pública, que eu digo no Brasil todo, não tinha uma comissão que debatesse esses direitos e a implementação disso. E aí existia a defensoria especializada em Minas Gerais, mas não tinha nada que discutisse para poder movimentar ainda mais, é isso? Não existia no cenário nacional, porque a Defensoria Pública ela é estadual, nós temos a Defensoria Pública estadual e a federal, mas vamos pegar no nicho da estadual, e eu não tinha uma comissão que abrangesse todas as defensorias do Brasil para discutir esse tema de forma ampla, de forma nacional. Entendi. E não são todos os estados que têm, por exemplo, talvez a mesma especialidade. Exatamente, vários não têm especializada. E aí, desde no ano passado, eu comecei as tratativas dentro da nossa associação, que é a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, a ANADEP, que é uma associação de classe, para criar esta comissão. E aí, em junho desse ano, fresquinho, né, nós conseguimos a aprovação da criação da comissão e hoje já está implementado. Atualmente, eu sou coordenadora adjunto
dessa associação. Isso é um ganho imenso na luta de direitos das pessoas com deficiência, porque dentro do regulamento dessa comissão, nós temos a possibilidade de propor iniciativas legislativas pela própria comissão, pela própria Associação Nacional, de dar esse subsídio técnico para a elaboração de leis no Congresso Nacional, ou seja, nas Assembleias Legislativas dos Estados. A possibilidade de auxiliar esses defensores, como bem se colocou, tem várias defensorias no país em que não tem especializado. Então a gente pode dar aquele suporte técnico, com encaminhamento de peças, o que ela precisa fazer para poder implementar se ela quiser. Exatamente. Possibilitar propostas de audiências públicas para debater temas em relação a políticas públicas de implementação desses direitos. Isso é muito importante, essa atuação. Enfim, também tem a possibilidade de realizar seminários, congressos, para sensibilização para as pessoas, para a sociedade civil, para os profissionais. De dar esse suporte. Então, o ganho institucional é imenso, né? E o que seria, se a gente parar para poder olhar estritamente, esse direito da pessoa com deficiência? Nossa, são vários, né? Foi bom você ter mencionado nesse assunto, Grazi, porque hoje nós temos uma lei de vanguarda, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, que ele veio através de uma convenção do direito da pessoa com deficiência da ONU. Né? Isso é debatido internacionalmente. E a lei é fantástica. Nós temos direito à educação inclusiva, à inserção no mercado de trabalho, à saúde. Mas, de fato, isso não está implementado dentro da sociedade. Existe uma regulamentação, sim, mas não uma operacionalidade ainda. Não tem. E a Defensoria está expressamente no artigo 79, que fala que a Defensoria Pública e o Ministério Público são responsáveis por resguardar todos os direitos da pessoa com deficiência. Então, assim, a atuação do defensor ela está institucionalizada no próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência. E os desafios são inúmeros. Por exemplo, na inclusão escolar, hoje nós temos uma dificuldade imensa para a inclusão da pessoa com deficiência dentro de sala de aula, seja do profissional de apoio que é necessário, do mediador, seja da capacitação dos professores a lidar com essa deficiência. Porque também tem outros amiguinhos. Ou a forma de ensinar que tem que ser diferenciada para que aquele aluno possa aprender, e a turma também, que hoje a gente fala num conceito de inclusão, não inserção apenas, não é colocar aquela criança ali. É colocar aquela criança... Não é simplesmente falar assim, olha, tem uma turma aqui de alunos que não tem nenhuma deficiência, vamos colocar para ele se sentir incluído. Mas e aí, como que ele vai se desenvolver em conjunto? Porque é necessária essa interação em conjunto. No caso, por exemplo, do meu filho que tem autismo, uma das dificuldades do autista é exatamente o que? A interação social. Então, não é interessante que ele aprenda sozinho. É importante que ele aprenda com os colegas. E é um desafio imenso. Estou dando um exemplo da educação, mas tem outras áreas. Vamos, então, para as outras áreas no próximo bloco, porque nós temos muito ainda para conversar. Está muito interessante. Fique com a gente. Estamos de volta no programa Viver Direito com o Dr. Renato Areias, falando sobre o direito da pessoa com deficiência. No primeiro bloco, a gente perguntei no finalzinho assim, quais direitos são esses, né? Então, o que de mais importante a gente precisaria saber? E ele começou dizendo sobre a inclusão e segmentando para a educação. Mas existem outras grandes áreas e nós vamos conversar sobre elas agora. Sim. Inclusive, que coliga a educação, sim, né? Igual a gente estava dizendo, dentro da própria questão da educação, a gente tem que ter uma ligação direta com o pessoal da saúde, com a intersetorialidade com a saúde. Por quê? Eu dei o exemplo do autismo dentro de sala de aula. Hoje, o meu menino, por exemplo, ele tem acompanhamento de fonoaudióloga, de terapeuta ocupacional, de psicopedagoga, psicóloga comportamental. Isso tudo influencia também no processo de educação. A escola, o modelo de educação, ela não consegue subsistir por si mesma. Ela é necessário o diálogo com as outras fontes de conhecimento, principalmente da área da saúde, para que o educador possa potencializar o desenvolvimento daquela criança que precisa de uma atenção ou desenvolvimento diferenciado dentro da sala de aula e proporcionar dentro a inclusão de fato. Porque o que é diferente talvez seja a dificuldade, mas a forma de ensino e de acesso ela tem que ser comum, para que a criança desenvolva da mesma forma que os outros colegas. E isso a inclusão é isso. E isso é possível, né? Isso é possível.
Isso é possível. Eu estava dando um exemplo. O autista, ele tem uma dificuldade de interação social muito grande. Não é importante que ele, ou não é necessário, ou é imprescindível que ele aprenda sozinho, não. Ele tem que aprender da mesma forma que os demais. Isso como tem que ser feito. Até porque isso, com certeza, eu acho que até desperta nele Sim. esse desenvolvimento cognitivo. Ele vai vendo um aluno, vai vendo o outro, vai reproduzindo e tudo mais. Isso. E a vontade de até mesmo de interagir com as outras crianças. Isso é importante. O ensino ele não é só intelectual. Ele abrange vários setores do desenvolvimento humano, né? E dentro dessa perspectiva, o aluno da educação inclusiva, ele deve se sentir acolhido com a turma e conseguir fazer as coisas de forma semelhante. Essa é a ideia da inclusão. E aí nós vamos para uma série de desafios, a questão da capacitação dos professores, que é uma necessidade, a questão da estruturação da escola, com a relação à saúde, igual eu disse, tem que ter um diálogo facilitado entre a rede de ensino e a rede de saúde, seja da rede pública para o encaminhamento já direto para a rede de saúde, sem precisar de esperar aquele tempo todo, porque ele precisa desse acompanhamento urgente ali de fono, de TO, enfim, de outras áreas também médicas, enfim, de um neuropediatra, de um psiquiatra. Então é importante que haja esse novo olhar. Deve-se mudar tudo, tanto na educação quanto na saúde. E temos outros desafios, né, de inclusão. Nós temos a inclusão no mercado de trabalho também, que é uma questão importante já então, para aquelas crianças. Por fases, né? Eles vão tentando fazer a inclusão por fases. Por exemplo, com relação à criança, vão tentar a educação ligada com a saúde. Sim. E aí, depois desse desenvolvimento, ainda tem esse outro desafio. Que é o trabalho, que é uma decorrência lógica, né? E é uma dificuldade também. Nós temos aí a lei de cotas, que prevê a necessidade das empresas em adaptar o quadro de funcionários para que possa dar oportunidade à pessoa com deficiência, mas às vezes essa inclusão não é feita com qualidade. Nós vemos várias empresas contratando no papel e aquela pessoa não se desenvolve, aquele jovem, aquele adulto não se desenvolve. Ele é encostado ali só para estar cumprindo aquele papel legal. E aí tem que ser feito um trabalho gigante dentro da empresa, com relação à adaptação desse trabalho, como é que essa pessoa vai conseguir exercer as funções dentro daquela empresa de qualidade, qual que é o perfil dela, tem que capacitar tanto a pessoa que vai trabalhar, quanto também a chefia imediata, para que aquilo seja um ambiente de inclusão. Quem sabe até mesmo os próprios colegas. Por exemplo, também. Uma dúvida que eu fiquei aqui. No caso da criança, da educação, da saúde, tem sempre alguns profissionais a mais. E quando a pessoa já vai para o mercado de trabalho, ela se sente sozinha? Tem alguém que acompanha? Sempre tem essa possibilidade. Nós temos uma modalidade que fala do emprego apoiado, que é exatamente você ter uma pessoa ali para apoiar esse exercício do trabalho da pessoa com deficiência. Mas são casos específicos. O ideal é que seja capacitada a chefia dessa empresa para que ela saiba lidar com essa pessoa no sentido de potencializar o trabalho dela. O autista, por exemplo, ele tem um hiperfoco. Se você conseguir acessar esse hiperfoco do autista, ele vai produzir muito mais do que, às vezes, o outro funcionário, né? Então, eu brinco que a gente tem que ter uma chavinha liga e desliga, que você tem que saber achar o ponto para que acione esse desenvolvimento da pessoa com deficiência, seja qual ela sabe identificar isso? A própria pessoa pode falar na hora de uma entrevista, por exemplo? Olha, claro. Eu tenho uma habilidade muito clara nesse ponto. Sim, como é que até funciona? Mesmo porque... Como é que faz para eles identificarem? Tem que ter um acompanhamento psicológico? Eu tô falando assim, a empresa identificar. Sim, vai depender da deficiência, né? Do tipo de deficiência. Hoje nós temos a deficiência física e a deficiência intelectual. Então, se for uma questão de deficiência física, não tem problema, ela tem preservado todo o cognitivo dela, ela vai saber se portar com aquilo que ela pode contribuir de melhor. No caso da deficiência intelectual, que deve ter um acompanhamento médico e psicológico para ver qual é a capacidade de entendimento dela naquele momento para potencializar o trabalho dela. Mas vai depender, são vários os tipos de deficiência intelectual também, os níveis e os graus, entendeu? Então você tem desde aquela pessoa que tem um comprometimento reduzido, que consegue fazer absolutamente tudo, como outras que têm um comprometimento mais comprometido, vamos dizer assim mesmo, né? E aí é necessário uma intervenção dos profissionais para ver o que ela pode se adequar àquilo. E é verdade, a gente acabou pensando muito nessa questão da deficiência ou intelectual, cognitiva e tudo mais, mas realmente quando você fala em direito da pessoa com deficiência,
abrangente demais, tudo, né? Abrange tudo. Deficiência visual, auditiva, física, enfim, são vários os tipos de deficiência. E todos eles têm essa dificuldade também no mercado de trabalho, né? Por exemplo, a inserção de um deficiente visual no mercado de trabalho é complicado. Você não tem empresa, na maioria das vezes, aptas a recebê-los, né? Você tem que ter toda uma tecnologia assistiva para que ele exerça esse trabalho também. Apesar de que hoje, com a questão dos computadores, enfim, com a questão da informática, isso facilitou muito, né? Que através da audição eles conseguem fazer isso, conseguem exercer com plenitude todas as suas vocações, né? Mas é um desafio, porque pode ser maléfico uma má inserção no mercado de trabalho, ou uma má inserção dentro da escola. Pode fazer mal à pessoa se não for feita de forma correta. E dependendo não só a pessoa, mas também todo o seu sistema, né? Todo mundo. Então tem que ter um cuidado Renato, maior. muito obrigada. Eu que agradeço. Voa o nosso tempo, mas sempre rápido, muito produtivo e objetivo. Então fique com a gente, não deixe de acompanhar os próximos programas, sempre com um convidado especial, com um tema interessante para você. E não deixe de passar no Espaço K para cuidar dos seus cabelos. Até a próxima.